Glória a Deus. Primeira quinta-feira do ano, como é que estamos aqui? A primeira, né? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu, né? De passar um ano na presença dEle. E vamos com certeza, né? Se Deus permitir, estaremos mais um ano aqui, nas quintas-feiras,
agradecendo e agradecendo o nome do Senhor. Aleluia. Nosso pastor orando. Amém? Meus irmãos, a todos a paz do Senhor. Olha isso. Maravilhoso e exaltado Deus. É em tua presença que estamos aqui mais uma vez para te adorar e bendizer ao teu santo e bendito nome. Pai amado, queremos te apresentar esta quinta profética em tuas mãos. E apresentando a primeira quinta-feira deste ano, queremos apresentar e orar que o Senhor venha abençoar todas as demais quinta-feiras, que estaremos, Senhor amado, aqui para te adorar e bendizer o teu nome. Fala conosco de uma maneira poderosa, venha receber o nosso louvor. Fala, Senhor amado, em cada coração. Senhor amado, queremos ver almas rendendo aos teus pés. Tu conheces a tua igreja, tu sabes o nosso propósito, Pai. Estende sobre nós a tua mão poderosa. Fica conosco, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu desceu no meu coração, né? Uma campanha para a gente começar hoje. Falei com a Aline já. 12 meses, né? 12 quinta-feiras de propósito para 12 meses de vitória. Vamos fazer um
Deus nessa noite. E que nós possamos ser fiéis nessa campanha, né? Porque quando nós queremos receber algo do Senhor, a gente também tem que ser fiel, né? Então vamos nos colocar na presença dele nessas 12 quintas, buscando, fazendo um propósito com o Senhor, buscando a presença dele para que nós venhamos receber a nossa vitória, né? Buscaremos esse ano, né? Por mais bênçãos do Senhor e que nós possamos cada dia nos colocar mais na presença dele. Amém? Glória a Deus. Pastores vão para o meio da arca. Meus irmãos, vamos louvar o Senhor com o item número 145 da música.
Glória a Deus. Vamos fazer um instante de oração, amém? Glória a Deus. Apresente a Deus nesse momento a tua causa. Glória a Deus. Talvez você esteja passando por um momento difícil e somente é Deus para resolver, né? Então vamos orar juntos para que todo impedimento venha cair por terra, amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Sente a palma para o céu, se você quiser, coloque a mão no teu coração, sinta a vontade na presença do Senhor. Maravilhoso Deus eterno, Pai. Eu me coloco, Senhor, diante da tua presença, Pai, neste momento de oração. Eu venho pedir a ti, Senhor, venha se fazer presente nessa noite, neste lugar. Vai jogando por terra, Senhor, todo impedimento, Senhor. Vai jogando por terra, Senhor, toda frieza espiritual, Senhor. Vai jogando por terra, Senhor, toda obra maligna de macumbaria, de bruxaria, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado, Senhor, para impedir, Senhor, que nós venhamos a chegar até a ti na tua presença, Pai. Espírito Santo de Deus, vai jogando por terra, Senhor, toda tristeza, Pai. Vai jogando por terra, Senhor, toda angústia, Senhor, todo impedimento, Senhor. Vai jogando por terra, Senhor, todo trabalho, Senhor. Vai jogando por terra, Senhor, toda barreira, Senhor, toda muralha que tem se levantado, Senhor, para nos distanciar da tua presença. Todo medo, Senhor, toda fraqueza, Senhor, venha ser lançado por terra, Pai. Porque eu sei que há poder no teu sangue, Jesus. Eu sei que há poder no teu sangue, Jesus. Vai jogando por terra, Senhor, esse embaraço, meu Deus. Vai jogando por terra, Senhor, esse embaraço, Senhor, esses fatos, Senhor. Esses fatos, Senhor, que tem se levantado, Senhor, contra a vida dos teus servos, das tuas servas, Senhor. Que tem nos feito, Senhor, perder, Senhor, a conexão, Senhor, que nós tínhamos contigo. Perder, Senhor, a essência de te buscar, Senhor, mas que hoje, Senhor, nós venhamos fazer um renovo, fazer uma nova aliança contigo, Senhor. Que nós venhamos nos colocar mais na tua presença, Senhor. Que esse ano seja um ano diferente em nossas vidas. Que nós venhamos a buscar mais, Senhor, e não deixar que o inimigo venha prevalecer nas nossas vidas, Pai. Não deixar, Senhor, que o inimigo venha ser maior, Senhor, em nossas vidas do que a tua presença, Pai. Eu creio que há poder no teu sangue, Jesus. Vai derramando sobre nós o renovo, Espírito Santo. Vai derramando sobre nós uma nova unção, Senhor, da tua presença. E que esse ano, Senhor, desde a primeira quinta-feira de todos, Senhor, que essa quinta-feira, Senhor, já venha ser diferente nas nossas vidas. Que essa quinta-feira já venha ser marcada pela tua presença, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Irmão, Nônia fazendo a leitura da palavra. Glória a Deus. Irmão, Nônia faz a leitura da palavra. Glória a Deus. Deixa eu orar por nós. Amém. Irmãos, aleluia. O Senhor se faz presente. Dá liberdade para o Senhor trabalhar na tua vida. Dá liberdade para o Senhor mudar a tua história. Aleluia. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos abrir lá em Salmo 103. Salmo 103, só o versículo 6 ali. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Aleluia, meu Senhor e meu Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, isso é a tua igreja, Pai querido, Pai amado. Senhor, eu não sei que todos estão aqui precisam, Senhor, mas tu sabes, Senhor, tu conhece, Pai querido, Pai amado. Ajuda meus filhos, Senhor, aqueles que estão se sentindo oprimidos, Senhor. Pai, segura com tuas mãos fortes, poderosas sobre eles, Pai querido. Ajuda eles, vai na frente, vai na peleja, Jesus. Dá vitória para meus filhos, Senhor. Não deixa, Senhor, não deixa ninguém oprimir, Senhor, meus filhos. Mas segura com mão forte, Senhor. Dá vitória, Senhor. Muda a situação.
avisos da obra do Senhor? Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, a todos a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus, estamos na casa do Senhor. Quando a gente está na casa do Senhor, é mais um pedaço do céu. Irmãos, melhor que aqui só na glória, né? Glórias a Deus. Queridos, estamos chegando aí à quinta-feira profética, que é hoje. E já está aí o propósito, 12 de quinta-feira. Não falta, irmãos. Vamos servir ao Senhor, vamos adorar o Senhor. Vai ser 12 de quinta-feira aí com um grande propósito de buscar a presença do Senhor. Queridos irmãos, eu acabei falando com o pastor Carlinhos que a gente queria marcar uma reunião, a primeira reunião do ano. Isso é muito bom fazer. Mas como não anunciamos antes para a igreja, então fica difícil a gente anunciar. A gente queria fazer amanhã, mas para amanhã fica difícil. Para outra sexta-feira também, o pastor Carlos vai estar já viajando, tá certo? O senhor vai viajar na sexta, no sábado, né? Então a gente vai marcar, irmãos. Vamos marcar com Sábado agora. Sábado. Sábado. Entre sexta e sábado é a mesma coisa, né? Então permanece a sexta. Ou quarta-feira. Pode ser quarta-feira. Então, irmãos, vamos marcar uma reunião para quarta-feira. Nós temos projetos para apresentar, né? A igreja vai estar abrindo o CNPJ para trabalhar dentro da lei certinho, né? Já demos entrada. A igreja, irmãos, estamos elaborando um site, tudo bonitinho, tudo tá certo? Agora nós temos que fazer a nossa parte também, que é trazer almas aos caminhos do Senhor. No mês de janeiro nós estamos com o propósito da reconciliação. Todo mês de janeiro nós vamos estar orando para Deus reconciliar as famílias, para Deus trazer, né, pessoas, pecadores. Então nós colocamos um projeto, né, esse propósito, irmãos, como eu até fiz um vídeo e disse assim: como as pessoas vão vir se nós não convidar, se nós não pregar, se nós não chamar. Então convide alguém para estar vindo à igreja. Fale para ele: vamos à casa do Senhor. O salmista Davi disse que ele ficou alegre quando ele recebeu o convite de vir à casa do Senhor. Então, irmãos, chame alguém para vir à casa do Senhor. Convide no domingo, no sábado, qualquer dia de culto. Chame alguém para vir e deixe o resto, e a pessoa vindo, Deus falará ao coração da pessoa. A pessoa se reconciliará com Deus. Mas no primeiro culto não aconteceu. Não tem problema. A palavra foi plantada e aquela pessoa que vai, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia, mas fará segundo o seu propósito. Então a pessoa não aceitou essa vez, vai vir uma outra vez. Nós vamos estar orando no mês de janeiro para Deus reconciliar as pessoas, ou para as pessoas se reconciliarem com Deus. Sábado nós teremos culto. No domingo nós teremos também o culto da família, né? E nós fizemos esse culto chamando até culto do amigo, que foi o pregador que vai vir, é o Rubens. Ele prega domingo, né? Nós vamos fazer o cartaz certinho. Rubens prega domingo, é o culto do amigo. Então vamos trazer um amigo para reconciliar-se com Deus. Amém? Os demais avisos seguem normal. A irmã Beatriz está aqui, a irmã Aline hoje está aqui. Que bênção do céu. As nossas irmãs trabalham na quinta profética. O pastor Luiz Carlos também, Deus abençoe sua vida, né? A sua esposa hoje não pôde vir. É um trabalho do dia a dia muito puxado, muito cansativo, principalmente final do ano. O povo faz bagunça e chama ela para depois bagunça, né? Nossa irmã tem trabalhado demais, então por isso hoje ela não está aqui. Mas a igreja está feliz nessa noite com a presença de cada um dos irmãos. Diga amém? Então vamos ficar de pé, vamos cumprimentar um ao outro. Irmãos, tem aqui a revista da Escola Bíblica Dominical, está sendo uma bênção a revista, viu? Vamos lá, todos boas-vindas em nome de Jesus. 1, 2, 3. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimente e abraço o irmão em nome de Jesus. Poder dizer
Glória a Deus. Cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Pode tomar os nossos assentos, irmãos. Aleluia. Estou um pouco enferrujada, né? Já fazia alguns meses. Mas que bom estar aqui, irmãos, na quinta-feira. Desde de agosto, né, que eu comecei a fazer o curso, eu não podia estar aqui com os irmãos. Mas hoje eu estou feliz porque eu estou aqui. E é sempre bom, né, irmãos? Eu digo que a quarta-feira e a quinta-feira, para mim, me enche, me transborda, assim, e dá, assim, para mim continuar os outros dias bem. E sempre vai ter um dia, né? Que a gente é um dia que parece que renova as forças ali para tu continuar. Porque todos os dias a gente tem alguma luta, alguma dificuldade.
algum levante de Satanás para tu ter que enfrentar, né? E tem dias que o Senhor ele te renova assim, de um jeito tão especial que tu às vezes passa por esses momentos dando realmente glórias ao Senhor. Não chega nem a sentir, porque a presença do Senhor, aquele momento que Ele te encheu foi tão grande que aquilo que Satanás vem se levantando para te atingir é muito pequeno perante a força do nosso Deus. Amém? Não tem visitante, né? Hoje não tem. Mas no sábado, no domingo vai ter, em nome de Jesus. Né? Eu estou visitando hoje, irmãos, né? Voltei a visitar os irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de dar uma oportunidade para aquele irmão, para aquela irmã que você deseja contar algo da parte do Senhor. Um testemunho. Algo que você recebeu das mãos do Senhor e você deseja compartilhar com a igreja, para que a fé do teu irmão e da tua irmã venha a ser acrescentada nesta noite. Glória a Deus. Eu ouvi uma pessoa dizer que contar testemunho não acrescenta fé. E eu discordo, porque acrescenta e acrescenta muito a nossa fé. Glória a Deus. Eu, irmão, se eu for contar, tenho bastante testemunho da parte do Senhor, daquilo que Ele fez na minha vida, daquilo que Ele continua fazendo, né? Porque todos os dias, irmãos, o Senhor, Ele nos surpreende. Todos os dias Ele tem nos surpreendido. Todos os dias, irmãos, quando a gente abre os nossos olhos, é uma grande vitória da parte do Senhor para nós. Ele te dá a oportunidade de você ser melhor. Ele te dá a oportunidade de você fazer algo bom. Todos os dias, né? Então, irmãos, não terminei para contar uma vez, então eu vou dar a oportunidade para a irmã Jéssica louvar o nome do Senhor. E a irmã Jéssica já tem a oportunidade com 2 louvores. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra do Senhor com as palmas que glorificam o Senhor. Amém? Está alguém que está com o Senhor? Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus.
chorar, se espernear, pedir para o Senhor vir dar ajuda, porque o que nós temos que passar, nós passamos. E não adianta, às vezes o Senhor permite nós passar por coisas que é para Deus trabalhar em nós. Quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu sofri, quantas vezes eu busquei por algo, eu dizia, Senhor, me ajuda, Jesus, me ajuda, eu não aguento mais. E eu achava que o Senhor estava trabalhando naquela vida, mas era para trabalhar em mim. Eu precisava ser moldada, porque eu era crente, eu servia ao Senhor. E quando é a gente que serve ao Senhor, quando é a gente que busca o Senhor, o Senhor às vezes usa, quando nós não estamos da maneira que o Senhor quer, o Senhor usa pessoas para trabalhar em nós, irmãos. É difícil, a gente chora, a gente questiona com o Senhor, mas é o jeito que o Senhor acha para trabalhar nas nossas vidas. E se você está passando por algo, tem chorado, tem sofrido, agradeça ao Senhor, porque Ele ainda está trabalhando em você. Aleluias. E é bom que o Senhor trabalhe em nós, irmãos. É bom, porque daí a gente fica da maneira que o Senhor quer. Muitas das vezes a gente quer andar com as nossas pernas, fazer as nossas vontades, e o Senhor não quer isso. Você foi chamado para fazer a vontade do Senhor e não a sua. É difícil o processo do Senhor, mas é necessário. Glória a Deus, aleluia. Eu vou chamar o irmão Eliseu para orar pelas ofertas e a irmã Nájila logo louvor, amém? Amém. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, Senhor, estamos aqui reunidos em tua presença novamente, Senhor. Deus venha abençoar, Senhor. Deus, não deixe faltar alimento em nosso cereiro, Pai. Continue nos dando mantimento, Pai. Continue nos guardando com o teu poder, Senhor. Abre portas de entrega, Senhor. Deus, continue conosco todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Santo, soberano Deus, obrigada, meu Senhor. Glória a Deus. Obrigada, meu Rei. Oh, Jesus. Cumprimento mais igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, Pai, O inimigo vem, mas o Senhor vai colocar na terra. A vitória é tua, a vitória é do Senhor na guerra. O inimigo vem, mas o Senhor vai colocar na terra. A vitória é tua, a vitória é do Senhor na guerra. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus, irmãos. Agora eu vou chamar o pastor Inés para fazer a oração para o pastor Carlinhos, que vai estar ministrando a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Amém. Eterno e bendito Deus, Pai amado, queremos nesse momento apresentar o teu servo e administrar a tua palavra nesta noite, Senhor. Usa-o poderosamente em tuas mãos, fala conosco. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Fala-me suavemente, fala com muito amor, ouve tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Bem, nossos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Peço que os irmãos abram a Bíblia em Isaías, capítulo 59. Aleluia. Uma mensagem para mim hoje, se eu podia ministrar a palavra, eu estava ali para mostrar a minha mãe, me dei a mensagem também, amém. Mas como começou, hoje é a primeira quinta-feira, né? E o propósito, reconciliação, né? Então, eu fiquei pensando, mas
sobre o que eu vou falar. Reconciliação. Para você ser reconciliado em alguma coisa, você tem que ter errado. Você tem que ter pecado. Então vamos falar sobre pecado. Eu estava pensando como Deus é maravilhoso, meus irmãos. Quando o pastor Eliésio, ali nós conversamos para mim ajudar ele, eu comentei com ele, eu fico pensando porque eu não prego quase a palavra do Senhor. E hoje é a minha primeira quinta-feira. Eu vou ministrar a palavra do Senhor. Meus irmãos, veem o quanto Deus é maravilhoso. Tudo se tem, irmãos. Hoje é a minha primeira quinta-feira. Deus proveu todos os pregadores. Deus provê. Você está vendo como que Deus ele cuida até na obra, para você fazer a obra dele. Deus ele cuida de você. Não, hoje é outra pessoa, hoje é outra pessoa. Tudo tem um tempo certo. Por isso que está escrito lá, para tudo há um tempo determinado. Amém? Os irmãos acharam Isaías no capítulo 59. Primeiro versículo diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Lá no versículo, vamos pular lá para o versículo 12. O versículo 12 diz assim: porque as nossas transgressões se multiplicam, partiu perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retiramos-nos do nosso Deus, o pregar opressões e rebeldia, o conceder e proferir do coração pela palavras de falsidade. Amém? Peço que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta, que nós vamos estar, os irmãos podem tomar assento, que nós vamos estar lendo alguns versículos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo para ouvir, para que poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação. Nós sabemos que nesse começo de ano nós pecamos. Às vezes você pode pensar, mas como que eu pequei? Talvez até comer demais. Eu pequei. Hoje eu pequei de dia, comi demais. Até nisso. E reconciliação. Nós temos que reconciliar todos os dias com o Senhor. Quando nós levantamos nossa cama de manhã, nós temos que reconciliar com o Senhor. Nós temos que pedir a graça dele. E muitas pessoas esse ano querem se reconciliar, mas talvez não com o Senhor. Talvez com a balança, porque comeram demais. Talvez nas festas agrediram com palavras o amigo, o parente, mas muitos esquecem de reconciliar com o Senhor. Se eles quisessem reconciliar com o Senhor mesmo, as igrejas estavam cheias. Então é bem difícil, irmãos, muito difícil. As pessoas
estão rejeitando a Cristo, estão rejeitando Jesus. Na escola dominical ali, nós aprendemos e conversamos ali. As pessoas assistem o videozinho lá no celular e eu não preciso ir na igreja hoje, eu já ouvi uma mensagem, mas não conhece a vida daquela pessoa que parou ali com sabedoria humana talvez e fez aquele videozinho, e as pessoas já estão cheias daquelas palavras. Mas que Deus venha abrir os nossos olhos espirituais, que Ele venha trabalhar no nosso coração, que nós possamos sentir a necessidade de estar na presença do Senhor verdadeiramente, de ouvir as pessoas que estão conosco verdadeiramente, daqueles que estão fazendo a obra do Senhor, daquelas pessoas que nós conhecemos. Que Deus venha abrir os nossos olhos espirituais, que nós possamos ter desejo de estar na casa do Senhor. As pessoas estão perdendo o desejo por causa do pecado. Porque eu estava olhando ali e lembrando, mais um pecado. Nós pecamos todo momento. Eu sento aqui e lembro do meu pecado, porque era para mim ter vindo arrumar isso aqui, ó. Estou pecando, não vim arrumar ainda. Irmãos, Deus ele é muito maravilhoso para conosco. Deus ele é bondoso, a bondade dele, a misericórdia dele é sem limite para conosco. O quanto nós falhamos na obra do Senhor, o quanto nós falhamos em fazer para o Senhor, em servir ao Senhor. Aí os nossos olhos ficam vendados, a nossa mente fica cauterizada com certas coisas que nós vamos deixando. Amanhã eu faço. E a nossa mente vai cauterizando e nós pensamos que amanhã nós vamos fazer. Isso é pecado também. Se nós for olhar lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 4. 1 João 3 e 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabemos também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conhece. Muito sério, irmãos. Muito sério. E ainda continua no versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que necessita, que é nascido de Deus, não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Está aí, irmãos, palavra de Deus. Ontem na escola, terça na escola dominical também, o pastor comentou ali que
Às vezes nós falamos e não lemos a palavra. E o que nos vivifica é a palavra de Deus. Às vezes não precisa nem nos pregar, mas nós lemos a palavra. E Deus fala conosco. Isaías, o capítulo 1 e no versículo 4. Isaías, no capítulo 1 e no versículo 4, diz assim: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Glória a Deus. Às vezes, a mente das pessoas, como eu já falei, estão cauterizadas, estão doentes pelo pecado e não conseguem ver as mínimas coisas que Deus tem feito na vida delas. Eu sempre falo assim, a maior prosperidade do crente é o relógio. Ele despertou 6 horas, 5 horas, a hora que você levanta. Se você não levantar, você já pegou. É verdade, irmãos. Porque se você dormir de novo, você vai perder o horário. E às vezes você tem uma reunião, você tem um compromisso e você vai perder o horário, você vai chegar lá e vai mentir. Inventar alguma coisa. Pecado não serve. Então, irmãos, a cabeça das pessoas fica doente. E às vezes, por causa de qualquer coisa, nós mentimos. O pai da mentira é o diabo. Ele coloca empecilhos, coisinhas mínimas, para nós mentir, para nós desviar. E como esse mês é culto de reconciliação, nós cantamos muito o hino 15. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Às vezes nós estamos cegos, às vezes nós não vemos aquilo que é certo. Nós só vemos o errado, porque o errado é mais fácil. O pecado muitas pessoas falam que o pecado é bom. O pecado é mais fácil. E às vezes a nossa mente, nós fomos nascidos do pecado. Nós somos, desde o princípio lá, veio o pecado e o homem, a tendência do homem é pecar. Mas é por isso que nós temos que converter todos os dias. Andemos cegos, mas hoje nós temos a luz. Hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje Deus nos salvou, nos chamou, tirou do pecado. Isso que estou falando aqui, irmãos, é uma palavra de pecado. Mas nós temos que, às vezes nós pensamos, mas essa palavra não era para mim. Mas é para mim essa palavra, é para mim. Se foi essa palavra que Deus colocou no meu coração, ali é para mim essa palavra, para mim. Talvez não seja para você, mas é para mim. Eu tenho que me converter todos os dias, ó perdido, vaguei, longe do meu Salvador. Mas hoje eu tenho Salvador, hoje eu estou com Jesus. E todos os dias eu preciso que Ele trabalhe na minha vida. Que Ele me liberte, que Ele me converta. Os nossos passos. Muitas pessoas nesse final de ano pisaram errado, olharam errado, fizeram coisa errada, mas estão com a mente cauterizada. Talvez não se arrependam, talvez fiquem com aquilo,
Como eu sempre comento com o pastor, irmã, tinha o que na vida? Às vezes as pessoas não recebem a bênção, não recebem aquilo que Deus, os propósitos de Deus na vida, porque tem o quê? Porque tem algo escondido ali, porque tem alguma coisa para ser liberto, para ser convertido. Mas as pessoas não confessam. As pessoas não querem se libertar, parece. Às vezes a gente ora, a gente pede a Deus para ter misericórdia. Mas a gente está convivendo com a pessoa ali todos os dias e não vê mudança, não vê libertação. A pessoa não quer. Essa semana eu comentando com a minha esposa lá em casa, meu Deus, quanto que a gente tem orado para as pessoas, tem apresentado a Deus, mas eles não querem. O pecado é bom, eles dizem que o pecado é bom, que o pecado é mais fácil, estão lá, cegos. Mas que Deus venha, irmãos, nesse começo de ano, nos libertar cada dia, nos preparar cada dia, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos, Jesus disse que nem Jesus não sabe o dia e a hora que o Pai vai autorizar ele vir buscar a igreja. Então nós temos que estar preparados. Glória a Deus. Vamos abrir lá em Neemias, no capítulo 9 e no versículo 37. Glória a Deus. Neemias 9 e 37 diz assim: seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. O pecado às vezes ele angustia as pessoas. Ele sabe da onde veio, e o pecado está ali angustiando, mas eles não querem se libertar, não pedem a graça para Deus. Lá no Mateus 7,7 diz: pedir e dar-se-vos-á. É só nós pedir. É por isso que a oração é a chave. Tem até um hino que diz: a oração é a chave que abre a janela do céu. Se nós orar, nós temos intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor. Então nós temos que abrir a nossa boca e pedir, e Ele nos ouve. Vamos ler também lá em Jeremias 5:25. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias 5:25. Diz assim: as vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem, porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando como espreitam os passarinhos, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens, como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas, cheias de fraudes. Por isso te tornaram poderosos e enriqueceram, engordaram, tornaram-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos para que prosperem, nem julguem
o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Não me vingaria eu de nação como esta? Glória a Deus. Ainda em Jeremias 17:1, você está lendo também. Glória a Deus. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, cravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos alteiros, ó monte do campo. Os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado. Em todos os teus territórios, assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Palavra poderosa, irmãos. Ainda no versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morrerás nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Amém? Aqui está falando do pecado de Judá. Mas, se nós trazer para nós, irmãos, não existe pecadinho nem pecadão. Tudo pecado é pecado. Então nós temos que colocar nossa confiança no Senhor. Só Ele pode perdoar. Outra coisa também que às vezes nós temos que nos policiar, nos converter, que às vezes nós estamos fazendo alguma coisa errada e ficamos contando para as pessoas erradas. Você tem que contar para a pessoa certa. Primeiro errou, conta para Jesus. Só Ele pode perdoar. Aí chama o teu pastor, a tua pastora, e conta para eles, confessa. Só assim você vai ser liberto totalmente daquele pecado. E diz a palavra do Senhor que bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E a nossa esperança é o Senhor. Como disse o salmista lá, nós estávamos no charco do lodo, no lamaçal do pecado, mas Ele nos tirou de lá. Ele firmou os nossos passos sobre uma rocha. E o que é a rocha? É a palavra. Aleluia! Colocou um novo cântico na nossa boca, um hino de louvor. Então da nossa boca não pode sair palavras torpes, palavras de ofensas,
palavra que machuca as pessoas. Ele colocou um novo cântico na nossa boca, um hino de louvor. Que nós possamos estar debaixo da graça do Senhor este ano. Como o pastor pediu para mim ler uma palavra ali, depois da meia-noite, e eu li lá em Eclesiastes, quando diz: tudo que vier a tua mão para fazer, faça conforme a tua força. E depois também li lá onde fala do propósito, para você não fazer propósito de todo, porque Deus não se agrada. Então faça propósito certo esse ano. A irmã Bia lançou uma campanha, 12 quinta-feira. Talvez você ainda não fez o propósito, mas não faça o propósito todo. Quando a irmã lançava as campanhas, às vezes eu tinha medo de fazer um propósito e eu não vim na quinta-feira. Mas eu dizia assim: Senhor, se o Senhor me der graça, eu quero estar aqui para ajudar as tuas filhas, para ajudar as tuas servas, para ajudar o pastor. Se o Senhor me der essa graça, eu quero estar na quinta-feira. E muitas quinta-feiras eu terminava e depois eu ia lembrar que Deus tinha me dado aquela graça. Uma coisa simples, mas é maravilhoso, porque às vezes nós estamos cansados, às vezes nós estamos fadigados, e é só Deus para dar graça para nós estar aqui. Mas aí, quando nós dobramos o joelho e nós sentimos a presença dele, nossas forças são renovadas, nós ficamos leves. Isso é maravilhoso. Isso é servir a Deus, irmão, com alegria. Não com tristeza, não com contenta, mas é servir com alegria.